Aquelas pessoas que, tendo o conhecimento de Deus, eles afogam esse conhecimento de Deus, suprimem a verdade pela injustiça, criam deuses para si, achando que se tornaram sábios, ficaram loucos, e agora Deus vai retribuir a eles. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 24 e 25 diz assim: Por isso, Deus os entregou nas concupiscências de seus corações à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor nessa noite pela Tua palavra, que é rica, poderosa, libertadora, esclarecedora, transformadora e que traz vida para nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra nessa noite todos os inimigos da Sua palavra, Deus. Tudo aquilo que é contrário, Deus, a manifestação do Teu poder por meio da Tua palavra nessa noite, que seja destruído. Todo o poder, toda a autoridade, Pai querido, no mundo espiritual, Senhor, que seja detido, seja repreendido e destruído pelo poder do nome de Jesus. Pai, que os corações aqui nessa noite sejam abertos e voltados para a Tua palavra, Senhor. Deus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas iniquidades, as minhas transgressões, os meus crimes, os meus delitos, as minhas blasfêmias, tudo aquilo que eu fiz, Pai querido, que ofende a santidade do Senhor, que eu me lembre aqueles que eu não lembro, Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Usa, Pai, esse vaso de barro mais uma vez para o louvor da Tua glória, Senhor, para que a Tua palavra seja ministrada com autoridade e com poder neste lugar. Deus, nessa noite eu me escondo no esconderijo do Altíssimo, Senhor, para que o Senhor apareça, para que o Senhor cresça e eu diminua cada dia mais na Tua presença. Receba para si, Senhor, a honra, a glória, o louvor e a adoração deste lugar, Senhor. Nos faça entender a Tua palavra nessa noite, Deus. Nos faça temer e tremer diante da Tua palavra neste lugar, Senhor. Deus, tira todo o comichão dos ouvidos nessa noite, Senhor. Todo aquele, Pai, que está com o ouvido espiritual obstruído, Senhor Deus, que Deus Santo Espírito possa fazer uma limpeza nessa noite, Deus. Abra os olhos espirituais nessa noite, Deus. Faça cair as escamas daqueles que estão, Pai querido, caminhando na escuridão. Deus, em nome de Jesus, me ajude a ser fiel à Tua palavra, Senhor. Não me deixe temer, Senhor Deus, diante desta igreja nunca, Senhor, mas que eu venha temer ao Senhor acima de todas as coisas. Que eu me importe, Pai, somente em agradar ao Senhor. Mesmo que isso possa desagradar, Deus, algumas pessoas neste lugar, Senhor. Não importa para mim mais agradar ao Senhor do que aos homens. Espírito Santo, use de compaixão e de misericórdia nessa noite. Liberta, Senhor, os cativos. Abre os olhos aos cegos. Que a Tua palavra seja, Deus, um instrumento de libertação neste lugar, Senhor. E que a Tua igreja possa temer ao Senhor por meio da Tua palavra. Deus, eu peço ao Senhor, Deus, graça e misericórdia nessa noite. Sou totalmente dependente do Senhor e da Tua misericórdia neste lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, detenha, Senhor, toda força contrária neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Eu me curvo, Deus, diante da Tua majestade, da Tua glória neste lugar, Senhor. Eu me rendo aos Teus pés, porque só o Senhor é Deus. Que o Senhor cresça, Pai. Que o Teu nome seja exaltado, glorificado e magnificado neste lugar. Que somente o Senhor receba a glória e a honra neste lugar, Senhor. Nos guie em tudo, Deus, para que em tudo
O Senhor receba a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Nos ajude, Espírito Santo. Queridos, eu vou pedir a você por 45 minutos que você não se movimente, que você não vá ao banheiro, que você não beba água. Preste bastante atenção no que eu vou dizer aqui nessa noite, porque o que eu vou dizer aqui pode mudar a sua vida a partir de hoje. Eu preciso que você preste bastante atenção. Fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos passear por alguns textos na Palavra de Deus hoje. E tem coisas que você vai compreender a partir de hoje. Talvez você nunca ouviu essa palavra e hoje você vai ouvir. E Deus vai libertar o seu coração, a sua alma, a sua mente de muitos conceitos errados que você carregou até hoje. E a minha oração é que o Espírito Santo traga luz para os olhos do seu entendimento, que Ele traga libertação para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, como nós temos pregado no livro de Romanos, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ele mostrou o caminho que a humanidade fez ao receber a verdade de Deus. Nos versículos 18 a 20, nós lemos que do céu se manifesta a ira de Deus sobre aquelas pessoas que recebem a verdade de Deus no coração, que conseguem ver Deus na natureza, mas eles pegam essa verdade, eles suprimem essa verdade, eles afogam essa verdade dos seus corações, e ao invés de eles adorarem a Deus, eles criam para si deuses conforme a sua concupiscência, conforme o desejo do seu coração, e portanto diante de Deus eles são indesculpáveis. O apóstolo Paulo também, ele nos mostrou que após essas pessoas abandonar o Deus verdadeiro e afogar a verdade, sufocando a verdade nos seus corações, é do versículo 21 ao 23, o homem, ele se achando sábio, se tornou louco, ele ficou doido e passou a criar deuses para si, partindo de aves, depois foram para os quadrúpedes, para os répteis, provando que o homem ele é religioso por natureza e que sempre será encontrado diante de algum Deus. Se não for diante do Deus verdadeiro, vai ser diante de um Deus falso, diante de um Deus que ele mesmo criou segundo o desejo e a concupiscência do seu coração. A verdade é que Paulo vai descrever o processo da queda, do afastamento do ser humano da seguinte forma: Deus se revelou, o homem rejeitou e Deus retribuiu. Deus se revelou, o homem rejeitou e Deus retribuiu. Bem, no versículo 24, nós vamos ver que Paulo ele vai descrever, ele vai afirmar por 3 vezes que a sentença de Deus para as pessoas que recebem a verdade e sufocam essa verdade dentro do seu coração, é que Deus entrega essas pessoas aos próprios desejos dos seus corações. Versículo 24, por isso Deus entregou tais homens. Versículo 26, por causa disso os entregou Deus. E versículo 28, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Deus agora ele vai manifestar a sua ira de forma mitigada, não de forma total. A reação de Deus, o que Deus fez? Qual foi o castigo que Deus deu para o ser humano, aqui e agora, pelo fato dessas pessoas que receberam a verdade de Deus, sufocaram essa verdade e abandonaram o Senhor? O que Deus faz com aqueles que, a partir de um princípio de que eles não querem mais servir ao Deus verdadeiro, mesmo conhecendo Deus, mesmo Deus se revelando na natureza e no coração que Ele é Deus, essa pessoa cria um Deus para si e ele se afasta da verdade de Deus. Qual que é o castigo de Deus para essa pessoa? Deus entrega essa pessoa ao próprio desejo do seu coração. Veja no versículo 24. Por isso o que, pastor? Por causa disso o quê? Por causa que Deus se manifestou, por causa que Deus se revelou, por causa que o homem rejeitou a Deus e adorou as criaturas, os seres criados ao invés de Deus. Por causa disso, Deus os entregou nas concupiscências dos seus corações à imundícia. A palavra, o coração do homem, na verdade, ele é cheio de concupiscência. Essa palavra concupiscência, ela significa desejo. Mas aqui no Novo Testamento, essa palavra ela é sempre voltada para um desejo maligno, para um desejo errado, para um desejo imundo.
para um desejo que é contrário à vontade de Deus. Essa concupiscência é o anseio por coisas contrárias à natureza de Deus. Essa concupiscência é aquilo que o homem tem no seu coração, né, que ofende a santidade de Deus. Mas nem sempre foi assim. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, Deus criou o ser humano perfeito, mesmo dando a eles uma coisa chamada-se livre-arbítrio. Se tem uma pessoa, se tem um casal na terra que teve livre-arbítrio, foi Adão e Eva e mais ninguém. E mais embaixo eu vou explicar isso, para os irmãos entenderem. E a partir de quando Adão e Eva pecou, todos nós recebemos essa herança maldita de Adão e Eva, que é o desejo contrário à vontade de Deus. E isso pode ser observado nas nossas criancinhas. Você pega o bebê mais lindinho, mais pequenininho, tchutchuquinho, fofinho demais da conta. De repente, ele vai colocando as garrinhas para fora. Ele vai demonstrando de quem que ele é filho. Ele é filho de quem? De Adão. Coração cheio de pecado, cheio de desejos contrário à natureza de Deus. Não somente as crianças, eu também, e você também. O meu coração, o seu coração, ele é cheio de desejos pecaminosos e é necessário Deus vir e colocar um freio no nosso coração para que nós não nos entreguemos aos nossos próprios desejos. O negócio é que da idolatria, o passo do ser humano após ele caminhar para a idolatria, ele dá mais um passo, né, para a imoralidade. O primeiro passo do ser humano é em direção à idolatria. O segundo passo que ele dá é em direção à imoralidade, e se tratando aqui de imoralidade sexual. No domingo que vem, vamos tratar os casos dos homossexuais e das lésbicas. Convide quem você quiser para vir aqui ao culto para ouvir essa palavra. É uma palavra de libertação. Bem, e a história no mundo, ela confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade. Uma falsa imagem de Deus leva a pessoa a um falso conceito sobre a sua sexualidade, e a perversão surge por meio da perversão primeiro da fé. Primeiro a pessoa perverte a fé dela e posteriormente ela perverte o conceito de sexualidade na vida dele. Bem, por que Deus entregou essas pessoas aos próprios desejos do seu coração? Versículo 25. Porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Foi por isso que Deus fez isso. Por isso, Deus entregou as próprias concupiscências dos seus corações, os próprios desejos do seu coração, para desonrar os vossos corpos entre si. Por quê? Porque eles trocaram, eles mudaram a verdade de Deus pela mentira. Essa é a razão pela qual o homem, em seu estado natural, rejeita a revelação de Deus. Por quê, pastor? Porque em sua consciência, mesmo ele entendendo que Deus é um Deus santo, justo e verdadeiro, ele rejeita esse Deus porque dentro do seu coração está cheio de desejos malignos. Então, ninguém quer um Deus. A verdade é essa: o ser humano sem Deus, o ser humano corrompido, ele não quer um Deus que fala assim: olha, você precisa amar o seu próximo como você mesmo. Você precisa amar a sua sogra. Oh, glória, vamos amar as sogras, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Você precisa amar aquele cunhado seu que é chato demais da conta. Tem que amar, abraçar e perdoar ele. Você precisa amar a sua mãe, obedecer aos seus pais. Você não pode ficar cobiçando a mulher do próximo. Você não pode ficar cobiçando o marido da sua amiga ou da sua irmã. E a verdade é que ninguém quer isso. Ninguém quer regras que delimitem o seu comportamento. E por causa disso, o homem, ele transforma a verdade de Deus em mentira. Ele precisa sufocar essa verdade de Deus dentro do seu coração para que ele possa fazer o que ele quiser. Porque, na verdade, por natureza, o homem odeia a Deus. Essas pessoas, quando aparecem na frente da mídia, pega lá um artista de televisão, quando eles falam: graças a Deus que está dando tudo certo na minha vida. Esse Deus que ele está agradecendo não é o Deus da Bíblia, é o Deus, qualquer outro Deus que ele criou no seu coração, porque eles odeiam Deus. Porque se eles pegarem a Bíblia e eles olharem para o conceito moral em relação ao nosso Deus, eles vão odiar a Deus. Por quê, pastor? Porque o coração do ser humano, ele é cheio de concupiscência, ele é cheio de desejos contrários à natureza de Deus, contrários à santidade de Deus. Ninguém quer um Deus, né?
que fica falando, olha, você precisa mudar de vida o tempo todo. A palavra mudar aqui, irmãos, ela é diferente nos demais versículos que foi passado anteriormente. A palavra mudar aqui significa travestir. O que é um travesti? Daqui que vem a origem da palavra travestir, né? É um homem que, por dentro ele é homem, ele se traveste o seu corpo de mulher e põe uma roupa feminina e sai andando pela rua e vice-versa. Então a palavra travesti, a palavra mudar aqui, né? É a palavra travestir. O que o ser humano fez? O ser humano, ele entendeu quem é Deus pela natureza, pela revelação do coração, só que eles rejeitaram esse Deus. Aí eles pegaram esse Deus, que é o Deus verdadeiro, e eles mudaram. Eles travestiram no seu coração, colocaram uma outra roupagem, criaram um ídolo para eles, e falando assim, olha, esse é o nosso Deus. Então o Deus que eles adoram não é o Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra, é um Deus que eles criaram segundo o desejo do seu próprio coração. Pastor, então qual que é o que é transformar, né, a verdade de Deus pela mentira? É a idolatria. É você adorar qualquer outro Deus que não seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a mentira que Deus odeia. Essa é a mentira que Deus está aqui cobrando do ser humano. O fato de que Deus é verdade, que Deus é verdadeiro, mas eles trocaram esse Deus por um Deus falso. Qualquer adoração a qualquer outro ser que não seja um Deus verdadeiro, o Deus dos céus, é idolatria. Eles mudaram. E eles passaram a representar Deus de uma forma falsa. Nós falamos aqui no domingo passado, né? Ídolos de madeira, ferro, ouro, prata. Eles adoram imagens de animais, adoram o sol, a lua e as estrelas, que é chamado de fetichismo. E os deuses que eles inventaram, são deuses conforme o desejo do seu próprio coração. São deuses, homens, Deus em formas de homens, mas com poderes sobrenaturais. Homens que voam, certo? Homens que com paixões humanas, e que são deuses. Deuses com paixões humanas, deuses vingativos, deuses irados, mas não há essa ira santa de Deus. Deuses que tramam guerra o tempo todo um contra o outro. Deuses que se envolvem com os seres humanos a ponto de gerarem filhos. Por quê? Porque o desejo do ser humano é se afastar do Deus verdadeiro e criar um Deus segundo o próprio desejo do seu coração. E quando não, muitas das vezes, o próprio Deus dessa pessoa é Ele mesmo. Ele é Deus de si mesmo. Ele se autorrege. Vamos usar como exemplo o ateu. A partir de hoje não tem nenhum outro Deus, nem o Deus verdadeiro, eu sou meu próprio Deus. Tudo é consequência daquilo que eu faço. Bem, quando o ser humano ele é arrancado de Deus, da fonte da sua vida e felicidade, o homem agora ele vai procurar satisfação na criatura. Essa rebelião contra Deus criou um vácuo na natureza humana, criou um espaço ali dentro, e todos os desejos e excessos do comportamento humano são uma tentativa terrível, maligna, de satisfazer aquele doloroso vazio que agora tem dentro da sua alma e do seu coração. Já observou? As pessoas se convertem ao Senhor, elas vêm, são atraídas pela misericórdia de Deus, por amor de Deus. Eu falo, pastor, eu vim porque tinha um vazio dentro da minha alma. Tudo que eu fazia ainda era insuficiente. Eu sentia que estava faltando alguma coisa. Esse faltando alguma coisa é a falta do Deus verdadeiro. E nunca será preenchido por entretenimento, nunca será preenchido por qualquer prazer na criatura. Esse espaço vazio, ele só pode ser satisfeito pela presença do Deus Todo-Poderoso. Como resultado do seu afastamento de Deus, o homem agora está condenado a um desejo insaciável. Os irmãos podem observar que eles procuram um desejo na prostituição, não está satisfeito, vai para o crime, não está satisfeito, o que resta? As drogas, não está satisfeito, o que resta? O suicídio. Isso que está acontecendo na sociedade é a ausência de Deus.
Não a ausência da presença de Deus, é a ausência de Deus no coração das pessoas, o verdadeiro Deus. Vamos seguindo o versículo 24, vamos compreender o porquê que Deus faz certas coisas no nosso meio. Por causa disso, versículo 24 ainda, Deus os entregou nas concupiscências de seus corações a imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si. A penalidade infligida aqui, o castigo de Deus, pertencente à esfera moral, ela é distinta daquela aplicada na esfera religiosa. Essa degeneração religiosa, ela é penalizada agora aqui, mediante a entrega do ser humano à imoralidade. A penalidade aqui é essa. Você pode me perguntar assim, ô pastor, mas por quê? Por que Deus faz isso? Por que Deus entrega as pessoas para desonrar os seus corpos entre si? Porque Deus se revelou e o homem rejeitou. E agora Deus está dando o troco. A resposta de Deus é essa. Vamos entender aqui algumas coisas aqui. Primeiro, o juízo de Deus, ele é tanto aqui como na eternidade. Enganam-se aquelas pessoas que acham que Deus está simplesmente com os braços cruzados, observando a criminalidade, observando a promiscuidade, a perversão dos homens, e que ele está passivo diante disso. A penalidade de Deus para essas pessoas é hoje, é agora. Vamos entender que tipo de aplicação de penalidade que Deus dá. Deus, ele está agora de forma mitigada, de forma parcelada. Ele está derramando a ira dele sobre a humanidade. Vai chegar um dia em que ele vai despejar completamente toda a ira dele sobre aqueles que perverteram a verdade pela mentira. Sobre aqueles que caminharam no caminho da perversão e da impiedade e abandonaram o verdadeiro Deus. Mas por enquanto, aqui na terra, Deus, ele está manifestando a sua ira, ele está revelando a sua ira. E nós vamos entender hoje de que forma que Deus está fazendo isso. Esse estado de degradação que a sociedade se encontra já é uma retribuição de Deus. É uma manifestação temporal do seu juízo. Pequena manifestação do seu juízo. Deus, ele vai fazer com que o homem fique abandonado aos seus próprios desejos. Para quê, pastor? Permitindo esse ser humano perecer na sua própria impiedade, como forma de punição aqui. Então Deus, ele não é simplesmente um espectador, entenda isso. Deus está vendo. E ele está acumulando. É como se você estivesse passando um cartão de crédito. Deus falou assim, olha, não me querem, certo? Então tá bom, pode continuar pecando. Eu tô anotando tudo aqui. Eu já vou começar a punir vocês desde agora. Eu vou mostrar daqui a pouco como que Deus faz isso. Eu já vou começar a punir vocês desde agora. Mas no dia do juízo final também, a medida da minha ira sobre vocês vai estar extremamente irado contra aqueles que me abandonam, aqueles que não me amam e não me honram. A misericórdia, irmãos, de Deus não correspondida produz ira. Produz ira. A paciência de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus, sem uma resposta positiva. Lembra da responsabilidade humana? Deus manifesta o seu poder, Deus manifesta a sua glória, Deus manifesta a sua bondade. Para quê? Para que o homem seja conduzido ao arrependimento. E quando ele não faz isso, o que acontece, pastor? Deus está acumulando ira para o dia do juízo. Outra coisa, o juízo mais severo, agora começa. O juízo mais severo que Deus pode dar ao ser humano é dar a ele aquilo que ele quer, segundo o desejo impuro do seu coração. A maior penalidade que Deus pode aplicar no ser humano é entregar o ser humano aos próprios desejos do seu coração. Não tem punição aqui maior do que essa. Deus pergunta assim, o que você quer? Eu quero viver na prostituição, nas drogas, no adultério. E Deus fala assim, então tá bom. Eu já me revelei no seu coração. Eu já me revelei na natureza. No caso aqui do Brasil, eu já manifestei o evangelho. Vocês têm a Bíblia, têm o cristianismo. Vocês foram criados num país, em sua maioria, cristãos, evangélicos. Pelo menos é o que nós entendemos aí. Mas vocês me rejeitaram. Então, o juízo que eu vou dar para vocês agora, aqui na terra, é entregar vocês a si mesmo, ao próprio desejo maligno do seu coração.
os homens que tanto têm desejo de viver como ratos no esgoto do pecado, agora são liberados para fazerem isso. Quer viver na imundícia? Quer viver na promiscuidade? Vá! Porque vocês já endureceram o coração diante da minha verdade que foi revelada para vocês. Então a punição de Deus hoje e agora é: faça o que você quiser fazer. Fique à vontade. Se afunde, se suje ainda mais. Role bastante na lama. Aumente ainda mais a medida da minha ira sobre a sua vida. Pode ir lá. Mas no final não reclama. Deus entregou essas pessoas à sensualidade, à perversão sexual e a uma vida antissocial. Eu vou pregando, irmãos, vai observando como que está o mundo, o Brasil, como que está Portugal, a França, como que está a Inglaterra. Começa a pensar na sua mente em relação a isso daí. Eu quero que os irmãos entendam que os perdidos, eles gozam para sempre da horrível, presta atenção nisso agora, que vocês entendam, da horrível liberdade que eles sempre pediram. Eu não quero um Deus me cercando, eu não quero um Deus colocando normas, eu não quero um Deus mandando aquilo que eu tenho que fazer, eu quero fazer aquilo que o meu coração deseja. Deus faz, então faz. Então fique à vontade. Afunde ainda mais no pecado. Aí, cria-se uma ideia errada de que nós temos livre arbítrio. Por que é uma mentira, pastor? Porque o seu arbítrio, ele é escravo do pecado. Então você não é livre, você é escravo da sua própria vontade. Se o castigo de Deus é entregar você ao próprio desejo do seu coração, qual que é o desejo do coração do ser humano? Pecado. Muito pecado. Então, para aqueles que são apologetas do livre-arbítrio, cuidado. Fala assim: olha, eu quero ser Deus de mim mesmo, eu quero fazer minhas próprias escolhas, eu quero escolher para onde eu quero ir, eu quero ser Deus da minha vida. Cuidado, porque Deus vai te entregar aos próprios desejos do seu coração e você vai ver onde você vai parar. Se você não quer se submeter a Deus, se humilhar diante de Deus, abraçar a palavra de Deus, sabe, se ajoelhar e se render diante de Deus, você vai ficar entregue aos próprios desejos malignos do seu coração. Dá uma olhadinha para dentro do seu coração. Vê se sem Deus, mesmo com Deus habitando em você, ainda temos pensamentos que, se colocar aqui na tela, todo mundo fica horrorizado. Sim ou não? É assim, pastor. Você não consegue pecar o tanto que o seu coração deseja pecar, porque existe uma coisa chamada graça restritiva. O que é graça restritiva? É o fato de que Deus, apesar da sua rebeldia, apesar da rebeldia humana, Ele impede que a sociedade se afunde de uma vez por todas no abismo do pecado. Essa graça restritiva, para ser melhor ilustrada nessa noite, é como se Deus, se você fosse um carro, você está acelerando e Deus está pisando no freio. A sociedade está assim. Como que nós podemos ver isso, pastor? Como que Deus ele manifesta essa graça de restrição? Como que Deus restringe o pecado no coração da humanidade? Para começar, primeiro, você mora numa sociedade, num país que tem leis. Você teme as leis. Olha, eu não posso matar, senão eu vou preso. Eu não vou sair por aí roubando, senão a polícia pode até me matar, pode me prender, eu não quero ficar preso. Você é criado numa sociedade que tem escolas que ensinam você coisas boas. Você é criado num lar e ao seu redor tem vizinhos e pessoas que têm bons comportamentos e faz só, se você andar e se comportar dessa forma, você vai ser uma pessoa boa. Ainda há uma graça restritiva de Deus sobre essa sociedade. E é por isso, é exatamente por isso, que nós não conseguimos, nós não podemos afundar no pecado. O seu coração, o meu coração, vou falar de mim, de você. O meu coração, o seu coração é tão ruim quanto de um assassino lá fora, de um ladrão, de um estuprador, de um pedófilo.
Que isso, pastor? Exatamente isso. Você só não se afunda nisso porque Deus está colocando um freio na sua vida. Porque Deus coloca o pé no freio do seu coração, não deixa fazer tudo que você quer. Então agradeça a Deus essa noite pela graça restritiva dele manifestada sobre a sua vida aqui nessa comunidade, nessa sociedade e nesse mundo. Se você entender, se você fizer uma pesquisa, os juízos de Deus dentro da história ainda não são juízos totais, finais. Não, pastor, não, são aplicados de forma parcelada, sabe? Tem freio de mão puxado, sabe? O freio de pé puxado. Deus ainda está segurando muita coisa ainda. Por quê, pastor? Porque Ele espera que você chegue ao arrependimento. A humanidade, irmãos, hoje, ela é representada como um caminhão descendo uma montanha muito alta, um morro fortíssimo. Você está com o pé no acelerador e Deus com o pé no freio. Você está querendo caminhar e Deus acelerar, caminhar para o abismo, e Deus está colocando um freio, colocando o pé para evitar a tragédia. Você acelera e Deus freia. Só que tem pessoas que são insistentes diante de Deus. E Deus fala: eu estou colocando o pé no freio, eu estou te ajudando, estou restringindo, mas é isso que você quer? Deus vai tirar o pé do freio. Me dá uma outra ilustração, pastor? Sim. Imagina aquele cachorro, não estou chamando ninguém de cachorro, não, é só uma ilustração. Imagina aquele cachorro que está na coleira, e ele está avançando o tempo todo, puxando o braço do dono. Até que o dono fala assim: eu já tentei segurar, não consigo mais. Abre a coleira e solta, e o cachorro some. É dessa forma que é representado o ser humano que não quer Deus, que não quer viver sobre o domínio, sobre a autoridade de Deus. Não quer? Você está livre. Vá, faça o que você quiser. As pessoas, elas vão mergulhar. Quando Deus tira o pé do freio, elas mergulham nos pântanos mais asquerosos da imoralidade. Aleluia. Elas se corrompem ao extremo, sem nenhum constrangimento. Deus tira a sensação de culpa. E agora as pessoas passam a se gloriar do mal que elas fazem. Isso é muito fácil de entender. Você pega vídeos de traficantes filmando, eles executando as pessoas e se alegrando por causa disso. Você pega vídeos de pessoas fazendo maldades. Não te aconselho, tá? Deep Web tem vídeos que, se você for lá, você nem dorme durante um ano. Por quê, pastor? Porque Deus já tirou o pé do freio da vida dessas pessoas para que a medida da culpa, para que a medida da ira de Deus aumente ainda mais sobre a vida dessa pessoa. Você pode observar, Deus está tirando o pé dos freios. Quem é que está no poder? Os corruptos. Cresce cada dia mais, a polícia não dá conta. A polícia tem perdido a sua autoridade. Os bons governantes estão sendo tirados. O que nós temos são ladrões governando o país, os países, pessoas que buscam seus próprios interesses. Isso é o juízo de Deus. E a igreja está calada e a sociedade só afundando. Eu vejo um silêncio da igreja. O que é isso, pastor? É Deus tirando o pé do freio. Isso é a ira de Deus. Estamos caminhando para o fim, com o arrebatamento da igreja. Quem está sujo, suje-se ainda mais. Quem está santo, santifique-se ainda mais. Porque o fim está próximo. Não é verdade? Quem nunca se fez essa pergunta? A gente vê uma pessoa que fica desafiando Deus o tempo todo. A gente fala assim: por que não cai um raio e mata essa pessoa? Por que a terra não abre a boca e esse infeliz morre? Por que Deus não faz isso? Porque Deus está aumentando a medida da ira dele sobre essa sociedade. Deus permite, Deus entrega as pessoas aos próprios desejos do seu coração. Já estão sofrendo aqui. Já estão sofrendo aqui. O pior que mandar imediatamente a pessoa para o inferno é entregar o pecador ao fogo do seu próprio coração, preparando essa pessoa para o dia do fogo do juízo de Deus. Eu quero que você entenda
que a idolatria e a imoralidade, essas duas coisas, elas são tanto a causa como a consequência do juízo de Deus sobre essa terra. A idolatria é a causa de Deus manifestar a ira dele. A imoralidade também é a causa de Deus manifestar a ira dele. Só que a imoralidade também é um castigo de Deus. A idolatria também é um castigo de Deus. Ah, não, você pegou pesado. Vamos ver. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Quando o homem ele se rebela e se afasta da sua referência primária, que é Deus, do seu relacionamento apropriado com Deus, tudo se torna uma mentira para essa pessoa. Agora ela passa a acreditar em qualquer coisa. O ser humano não sabe quem que ele é. A verdade ela é negada. A verdade é até criticada. A verdade é até repudiada no nosso meio. Se você é uma pessoa que quer viver a verdade, que é essa pessoa verdadeira, você é criticado, zombado. Acha uma mala cheia de dinheiro com o endereço, vai lá e entrega para você ver, porque eles vão rir da sua cara. Sabe por quê? Porque para essa sociedade é normal ser corrupto, é normal ter uma vida desregrada, é normal ter uma vida de crimes. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles se santificam, eles abraçam o Espírito Santo, abraçam a santidade e cantam como os adolescentes cantaram: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não nos conformamos com esse mundo. Não nos conformamos. A idolatria e a imoralidade, a sensualidade, elas sempre andaram juntas. É mesmo, pastor? Sim. Eu não vou ler esse texto, vou ler outros textos, mas Êxodo 32, anota aí, Êxodo 32. Lá conta a história de Arão e o povo hebreu. Deus tira o povo do meio do Egito. Agora, está ali no meio do deserto, Deus chama Moisés até um monte para revelar para ele as tábuas da lei. E o povo começa a falar assim: olha, cadê esse Moisés? A gente nem sabe o que aconteceu com ele. Faça para nós um Deus segundo o desejo do nosso coração, para que possamos adorá-lo. Arão fala assim: então traça para mim as bijuterias, os brincos, os ouros, as correntes, os pingentes. Traça e eu vou fazer um Deus para vocês. E agora Arão pega esses objetos de ouro e ele faz um bezerro de ouro e fala assim: olha, amanhã será culto ao Senhor. E você não faz ideia do que aconteceu ali naquele lugar. Zoofilia. O que é zoofilia? Sexo com animais. Homem com homem, mulher com mulher. Parentes entre si. Diante daquele bezerro de ouro. A maior podridão. Deus olha para Moisés: vai, porque agora já não é mais o povo de Deus. Moisés, vai, porque o seu povo já se corrompeu. Moisés, deixa eu matar todo mundo, Moisés, e eu faço de você uma descendência maravilhosa. De tão irado que Deus ficou. Moisés, Deus, tem misericórdia. O que os povos vão pensar do Senhor? Que o Senhor tirou esse povo do Egito, não teve condições, capacidade de conduzir eles até o local que o Senhor falou que ia conduzir. Usa de misericórdia. E Deus, mais uma vez, foi paciente. Abandonaram Deus, serviram Deus de metal. Imediatamente, a sexualidade foi comprometida. Os corpos foram desonrados. Desonram Deus, Deus paga na mesma moeda. Primeiro, transformam Deus, traveste Deus de um outro Deus. O que Deus faz? Então tá bom, desonraram a mim, desonram seus corpos entre si. Deus paga na mesma moeda. E se você der uma parada e dar uma olhada para a sociedade, você vai observar que durante a história, isso sempre aconteceu. De todos os Césares da história, são 15, 14 eram homossexuais. Se você der uma olhadinha agora rapidinha para a Suécia, onde liberaram o uso da maconha, isso é uma perversidade enorme, não tem nem como caminhar em Amsterdã, sabe por quê? Porque a promiscuidade tomou conta. O que mais, pastor? Se você der uma olhadinha para a Suíça, que é um dos países mais ricos do mundo, onde os ladrões vão lá depositar seu dinheiro nas contas, é o país com o maior índice de pedofilia do mundo. Porque eles se esqueceram de Deus. Deus entrega a eles os próprios desejos dos seus corações. Dá uma caminhada rapidinha aqui do Brasil. O Brasil tem se afastado de Deus. O que tem ganhado fama no nosso meio são as paradas gays. O que tem ganhado fama no nosso meio são esses funks, que são verdadeiros filmes pornográficos cantados.
Deus está tirando o pé do freio da sociedade brasileira. Por quê, pastor? Porque estão trocando a verdade de Deus pela mentira. Estão caminhando na idolatria. De Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher diante de Deus. E se você der uma caminhada, você vai observar como que tem crescido a cada dia mais a indústria pornográfica no Brasil. Não sei se vocês sabem, a indústria pornográfica não paga 1 centavo de imposto. Deus tirando o pé do freio. Isso não é que Deus está fazendo isso agora. Deus sempre agiu dessa maneira. Sempre foi dessa forma que Deus castigou a humanidade. Bem rapidamente, vamos ler 3 textos. Fica afiado aí. Salmo 81, versículos 8 em diante. Rápido, o Emer. Vamos lá, meu filho. Fala assim: ouve-me, Salmo 81, versículo 8. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei, ó Israel, se me escutasses. Não haverá em ti Deus estranho, nem te prostrará diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. Olha o versículo 11. Mas o meu povo não ouviu a minha voz, e Israel não me quis. Versículo 12. Olha o castigo de Deus. Pelo que eu os entreguei à obstinação dos seus corações, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Eu estou falando do povo de Deus. Eu estou falando do povo de Israel, a nação escolhida. Deus está avisando: ouça Israel, eu sou o Senhor, não há outro Deus fora de mim, mas não querem me ouvir não. Então vocês vão caminhar segundo o próprio conselho do seu coração imundo. E o que Deus faz? Presta atenção, com aqueles que rejeitam o Deus verdadeiro. Ezequiel, capítulo 14, versículos 4 e 5. Olha a penalidade, olha a punição, o juízo de Deus aqui e agora. Ezequiel, capítulo 14, versículo 4 e 5. Aleluia. Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. O que Deus está dizendo aqui, pastor? Que se um daqueles do povo de Israel tivessem ídolos no coração, tivessem ídolos na sua casa, adorasse algum ídolo de forma direta ou indireta, essa pessoa ia lá consultar o Baal, os deuses Astarote. Eles iriam consultar esse Deus, e quando eles chegassem lá, Deus, o Todo-Poderoso, ia falar por meio da boca desses deuses. Para quê, pastor? Para que Deus acumulasse ainda mais a ira dele sobre essa pessoa. Então, não quer adorar a Deus, não? Vai lá no Espiritismo, Deus vai curar lá. Vai lá, diante da imagem da Senhora Aparecida, Deus vai curar. Deus vai curar, Deus vai curar. Vai lá diante de São Pedro, Santo Antônio, diante de Buda, vai lá na Macumba, Deus vai curar, Deus vai fazer sinais e maravilhas lá. Que isso, pastor? Deus vai fazer, vai para que Deus vai fazer? Porque o ídolo não faz nada, o ídolo é morto, é um pedaço de barro, é um pedaço de gesso, de ouro, de madeira, o ídolo não é nada, segundo a Bíblia. Então quem é que tem poder para fazer sinais e maravilhas? Deus! Mas por que Deus vai fazer isso, pastor? Porque essas pessoas receberam a revelação de Deus no coração, essas pessoas receberam a revelação de Deus na natureza, eles sabem quem é Deus, mas eles endureceram o seu coração, eles rejeitaram o Senhor, e agora Deus está aumentando a ira dele na vida dessa pessoa, fazendo o quê? Respondendo essa pessoa através de ídolos.
Pastor, mas isso é muito pesado. Você não faz ideia. Abre a sua Bíblia aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Vou ler novamente, versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Para quê, pastor? Versículo 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Pastor, deixa mais claro isso daí. Nós estamos pregando a verdade todos os dias aqui, sendo fiéis à palavra de Deus, doa quem doer. Aí, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que vem aqui, fala, está muito dura a palavra ali, está muito pesada, eu vou lá numa seita, eu vou dar nomes aqui não, para não fazer descrição, eu vou lá numa seita fulano de tal, porque ela tem campanha da prosperidade, lá tem campanha da cura e da libertação, eu vou para lá, Deus fala, é Deus que está fazendo isso. É Deus que enviou esse monte de falso profeta que tem por aí, esse monte de seita que tem por aí. É Deus que está enviando, sabe para quê? Para aqueles que não se quiserem dobrar diante de Deus, diante da verdade de Deus. Vai lá se dobrar diante da mentira, vai dar dinheiro para falso profeta, vai aumentar a ira de Deus sobre a sua vida. Deus é quem faz isso. Deus. Para que, pastor, que Deus faz isso? Final do versículo 24. Para serem os seus corpos desonrados entre si. É isso que Deus faz, irmãos, com aqueles que rejeitam a sua verdade. Vamos voltar aí ao livro de Romanos. Para aqueles que rejeitam a verdade em seus corações. Agora nós podemos entender, irmãos, essa sociedade promíscua. Podemos entender por que certas pessoas caem em adultério, pastor. Nós podemos entender por que certas pessoas estão em fornicação, por que certas pessoas estão em prostituição, em pedofilia. Crentes, pelo menos se diziam crentes. Eu não estou falando agora do mundo, eu estou falando para a igreja do Senhor. Eu estou falando para aqueles que frequentam igrejas, que dizem evangélicos, são membros do corpo de Cristo, tomam santa ceia, mas constantemente eles caem em adultério, caem em fornicação, prostituição e até pedofilia. Deus permite que aqueles que estão na casa de Deus, agindo com mentira e com engano, Deus vai permitir que essa pessoa seja destruída, desonrada em seu próprio corpo. Agora você entende por que tem pessoas que não conseguem ficar firmes diante de Deus. Por que tem pessoas que não conseguem, caminhar retinho. Sabe por quê? Porque já rejeitaram a verdade de Deus dentro do seu coração. Eles estão aqui no nosso meio, mas não são ovelhas, são bodes, não são trigo, são joio. E Deus está permitindo essas pessoas serem punidas aqui e agora. Entende agora? Pastor, mas pastor fulano de tal caiu em adultério. Não estava mais aceitando a verdade de Deus no coração. Pastor fulano é líder do departamento e agora, está com duas mulheres na rua. Ou a líder do departamento, vamos dar para os dois, a mulher lá está lá, caminhando com um namoradinho na rua, uma vida promíscua. Sabe por quê? Porque nós temos pregado a verdade de Deus incessantemente nessa igreja. Nós temos pregado, verdadeiros pastores têm pregado a verdade de Deus. E essas pessoas têm endurecido o coração. Deus vai entregar essas pessoas à promiscuidade para aumentar a ira dele sobre a vida dessa pessoa no dia do juízo final. Não quer se dobrar diante de Deus, não? Não? Fica tranquilo. A medida da ira de Deus vai ser aumentada sobre a vida dessa pessoa. Crentes que não se submetem à vontade de Deus, não quer respeitar a Bíblia, não respeita Deus, não respeita pastor, não respeita ninguém. Eles afogam a verdade de Deus no seu coração e acabam desonrando os seus próprios corpos. Misericórdia. É só você observar
Pessoas que estavam no nosso meio e agora estão caminhando lá fora. A primeira coisa que ele faz é entrar nos vícios e depois prostituição, adultério, homossexualismo, lesbianismo, tudo quanto é coisa que destrói, desonra o corpo. Eu quero finalizar com algumas aplicações. E eu vou apertar bastante, irmãos. Vou apertar bastante os freios aqui nessa noite. Movido pelo Espírito Santo, porque eu amo vocês de todo o meu coração. E eu não quero que nenhum de vocês se percam. No dia que eu chegar diante de Deus para apresentar essa igreja, eu falo assim: Deus, toda a verdade que o Senhor colocou no meu coração, eu preguei. São indesculpáveis, Senhor. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que nós estamos diante de uma passagem que fala da profunda perversão do coração do ser humano. Não olhe para dentro de você, não acredite naquelas pessoas que falam assim: olha, siga o seu coração, a verdade está dentro de você. Não acredite nisso, porque o seu coração, ele é perverso, cheio de desejo maligno. E se Deus te entregar a sua própria vontade, ao seu livre-arbítrio, você vai afundar no pecado e vai ser condenado. O que eu indico para você nessa noite: se dobre, se ajoelhe diante de um Deus soberano e imutável. Reconheça a sua autoridade, a sua soberania e fale assim: Deus, tenha misericórdia de mim, pobre pecador. Compreenda que você não tem poder sobre o seu coração, você não consegue se dominar. Que é necessário um poder maior. Esse controle que muitas vezes nós temos na nossa vida vem de Deus. É Deus colocando o pé no freio do nosso coração. Não tente o Senhor. Se hoje você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque Deus pode tirar o pé do freio da sua vida para aumentar a medida da ira dele sobre você. O que mais, pastor? Observe que a nossa cultura, o nosso país, ele está debaixo da ira de Deus. Dá uma olhadinha ao seu redor, observe como que a maldade tem aumentado ao nosso redor, como que a promiscuidade, a imoralidade tem crescido nesse país. No país, pastor, dá uma olhadinha para dentro da igreja. Olha como que a sensualidade tem invadido as nossas igrejas. Mulheres que se vestem de forma, sabe, eu vou fazer descrições, vou fazer sim. Mulheres que se vestem com uma calça tão apertada, que se ela der um passo, ela rasga. Sabe para quê? Porque ela quer provocar. Saias tão curtas que a gente tem que fechar o olho daqui de cima para não ver, sabe, o fundo de ninguém. Sabe o que é isso? É Deus tirando o pé do freio da sua vida. Deus está querendo aumentar a medida da ira dele. Ou você se dobra diante de Deus, ou você se arrepende nessa noite, ou Deus vai tirar o pé do freio da sua vida de uma vez por todas, e você vai se comparecer diante do juízo de Deus. Homens que são imorais, ficam cobiçando a mulher do próximo. Mulheres ficam cobiçando o marido da outra. Homens que se entregam à pornografia, à imoralidade sexual na internet. Deus está tirando o pé do freio da sua vida. Não endureça o seu coração. O que Deus está fazendo, pastor? Pessoas que se vestem, irmãos, de forma provocante, elas querem provocar mesmo, provocar o desejo sexual no próximo, são decotes, saias curtas, coladíssimas, e quer pôr a culpa no outro que está olhando, também é culpado, não é inocente, mas é você que está querendo provocar. Se você não percebeu, Deus está tirando o pé do freio da sua vida. Dê ouvido para a voz do Espírito Santo nesse lugar essa noite. Quer ver uma coisa? Casais de namorado que vão para a cama como se tudo fosse normal. Isso não é normal, não. Está
desonrando os vossos corpos. Isso é pecado. A ira de Deus para sobre a sua cabeça se você está fazendo isso nessa noite. Pastor, mas eu estou só ficando, só dando uns beijinhos, uns abraços. Isso é imoralidade. Isso é pecado. Não dá certo, não. Pastor, mas hoje é culto da família. A família precisa ouvir isso hoje, aqui e agora. Sabe quando nós percebemos que Deus está tirando o pé do freio? Quando Deus tira, aleluia, quando Deus começa a recolher os verdadeiros homens de Deus. Pessoas como o pastor João Tomé, quem lembra aqui do pastor João Tomé? Homem cheio do Espírito Santo, cheio da glória e da graça de Deus. Homem que apontava o dedo no nariz e falava, está errado e é pecado. Deus tem recolhido essas pessoas e tem colocado líderes conforme o desejo do coração dessa sociedade corrompida. Quando os pastores começam a não pregar o que eu preguei aqui hoje, para querer, sabe, o aplauso das pessoas, para evitar que a igreja esvazie, é a prova de que Deus está tirando o pé do freio. Aleluia. Mas eu estou aqui para dizer que isso é pecado. É necessário que você se arrependa. É necessário que você se quebrante diante de Deus. Que você reconheça o poder do Evangelho. Agora eu entendo, sabe? Quando Paulo fala assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o único poder capaz de quebrar a dureza do seu coração. Não tem outra forma, ou você se ajoelha diante de Deus, ou você vai se ajoelhar diante de outros deuses, para ser condenado. Somente o Evangelho tem esse poder maravilhoso. Não ache que você pode melhorar. Você que ainda não recebeu Jesus como Salvador da sua vida, não ache que você pode melhorar. Não, quero só melhorar, pastor. Você está morto e precisa nascer de novo. Aleluia. Eu queria que você pensasse na realidade que está ao seu redor, no seu dia a dia que te cerca. Que realidade, pastor? Parentes, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, vizinhos, familiares, amigos de perto e de longe, todos eles estão caminhando para a perdição debaixo da ira de Deus. E Deus chamou, escolheu você para afirmar, para dizer isso para eles, e para levar solução, para levar esperança para essas pessoas. E o que você está fazendo? Pregue o Evangelho, é o único poder capaz de quebrar essa maldição no coração do ser humano. Acredite no poder do Evangelho. E para finalizar, eu gostaria que agora você pensasse em você mesmo que está aqui sentado nessa noite. Faz uma varredura no seu coração, faz uma análise fria do seu coração nessa noite. Dá uma olhadinha. Vê se existe algum ídolo aí dentro do seu coração. Eu estava conversando com uma pessoa esse fim de semana, num acampamento que nós fomos. Eu vi nitidamente um ídolo dentro do coração daquele homem. A mãe dele que já morreu. Diz ele que ainda sente ela falando com ele ainda. E eu caminhei com ele por meio da palavra. Disse, olha, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. E ele se diz crente. Faz uma análise no seu coração. Você que talvez o seu filho é um ídolo para você, a sua filha. Você que talvez o seu pai, a sua mãe é um ídolo no seu coração. Em nome de Jesus, faz uma análise no seu coração nessa noite. Faz um rastreamento aí. Que você possa orar, como Jesus nos ensinou. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livra-nos, Senhor. Volte-se para a oração. Ore. Ore. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Para que você possa ir bem. Para que você possa cumprir tudo quanto nela está escrito. Só assim, é só assim. Está escrito lá. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Só assim você vai ir bem e vai ter sucesso na sua vida. Não estou falando de vida financeira, não. Estou falando de vida espiritual. E mais, pastor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque vai haver um momento que você não vai conseguir achar Deus mais no seu coração. Você não vai conseguir mais enxergar Deus. O seu coração vai estar tão corrompido, tão afastado de Deus, que você vai viver no pecado e achando que está tudo bem. Sabe por quê? Porque Deus não está cobrando. Você peca, Deus não faz nada. Você adultera, Deus não faz nada. Você prostitui, Deus não faz nada. Você se corrompe, está ficando com um aqui, com um ali, Deus não faz nada. Mas olha, Deus está com paciência comigo. Ele está permitindo você se afundar no pecado para que a medida da ira dele seja ainda maior sobre a sua vida no dia do juízo. Faz uma análise da sua vida. Meu fundo musical sumiu. Faz uma análise da sua vida. O que mais, pastor? Eu gostaria que você se ajoelhasse diante de Deus essa noite, diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu quero que você reconheça, que você creia em Cristo Jesus. E que você entenda que somente nele e em mais ninguém você encontra perdão, libertação, vida nova e vida eterna. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Em nome de Jesus, curva a sua cabeça. Deus, sonda o meu coração nessa noite, Senhor. Deus, me faça ver pela exposição da sua palavra como que anda o meu coração, Deus. Vê se há no meu coração, Deus, algum ídolo que porventura eu tenho cultivado, Senhor, e que tem, Deus, entristecido o teu Espírito Santo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a caminhar nessa igreja, nessa noite, Espírito Santo. Nós cantamos aqui que o Senhor é bem-vindo aqui neste lugar, Espírito Santo. Comece a sondar os corações dessa noite, Deus. Não tira o pé do freio do nosso coração. Pessoas aqui, Deus, que estão com pensamentos de adultério, Senhor. Com pensamentos de fornicação, de imoralidade, de lesbianismo, homossexualismo, Deus. Coloca um freio no coração, na vida dessa pessoa, Deus. Manifesta a tua graça, a tua misericórdia. Seja paciente mais um pouquinho, Deus. Eu te peço nessa noite, Espírito Santo. Deus, dá mais uma oportunidade para essa pessoa, Deus, que está vivendo no pecado, Senhor Deus, e que não está nem aí para o Senhor, Deus, que está endurecendo o coração. Deus, dá mais uma oportunidade para essa pessoa nessa noite, Deus. Deus, em nome de Jesus, usa de compaixão e de misericórdia para conosco neste lugar, Senhor. Usa de misericórdia, Deus. Pai, em nome de Jesus, quebra toda a dureza do meu coração, quebra toda a dureza do nosso coração por meio da Tua Palavra. A Tua Palavra, Deus, ela esmiuça a pedra, a rocha e a penha, Deus. Senhor, Tu me sondas e me conhece. Conheces o meu deitar e o meu levantar, Senhor. Deus, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor.
e nos guia pelo caminho eterno, Deus. Livra-nos do fogo eterno, Senhor. Livra-nos do teu juízo, da ira. Nos faça aceitar, Senhor, a tua misericórdia, a tua paciência, a tua bondade, o teu amor, a tua graça. Afasta do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que entristece o Senhor. Continua freando, Deus, o nosso coração. Não nos entregue ao nosso próprio arbítrio, que é escravo, Deus, do pecado, Senhor. Que a sua graça restritiva esteja sobre esta igreja, Deus. Aleluia. Que a tua graça restritiva, Senhor, ela esteja presente, Deus, neste lugar, Senhor. Espírito Santo, que a minha vida seja para o louvor da tua glória. Que esta igreja seja para o louvor da tua glória. Que possamos ser consagrados ao Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor.